Olá, tudo bem com você? Eu sou Noeli Renosto, mãe Noeli de Ansan, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Caminho de Luz. Como eu prometi no último vídeo, eu vim hoje aqui conversar com vocês sobre os arquétipos da Umbanda. Esse assunto ele é muito bem explicado, muito bem redigido pelo pai Rubens Saraceni no livro Arquétipos da Umbanda, Hierarquias Espirituais dos Orixás. É esse livro aqui. Não estou ganhando nada para vender o livro, mas eu acho que é um livro muito esclarecedor nesse assunto. Muita gente pensa que na Umbanda só tem espírito de índio, né, que são os caboclos, os espíritos dos antigos escravos, né, os pretos e as pretas velhas, os espíritos dos herês, que são as crianças, e isso nas linhas principais. Nas correntes de apoio nós temos os baianos, né, que junto também com os baianos vem os malandros, os cangaceiros. Aí nós temos os marinheiros, né, o povo d'água. Nós temos também os boiadeiros, os ciganos, né, nas correntes que nós chamamos correntes de apoio. E temos também a linha da esquerda, onde vibram Exu, Pombogira e Exu Mirim. E é só isso? São esses espíritos, são pessoas que quem é caboclo foi índio, quem é preto velho foi escravo. Herê é espírito de criança, que morreu ainda quando era criança. É isso mesmo? Segundo os antigos, não tinha muito entendimento sobre isso. Quando a Umbanda começou lá com o pai Zélio de Moraes, se manifestou ali o caboclo das 7 encruzilhadas, e ele, segundo contam na história, não é? Vocês já devem conhecer, só rapidamente aqui falando para vocês. Zélio era uma pessoa, assim, tinha 17 anos, estava tendo problemas devido à sua mediunidade, foi procurar ajuda num centro kardecista, onde se manifestou o caboclo das 7 encruzilhadas. E ali ele foi meio que mal visto, porque onde já se viu um espírito de índio, o espírito de índio não é esclarecido, e enfim. E depois o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou novamente, pedindo para que se formasse um grupo religioso chamado Umbanda, que Umbanda significa, pelo menos no meu entendimento, união de todas as bandas. Existem muitas outras nomenclaturas para Umbanda, mas eu acho a mais aceitável essa. União de todas as bandas, Umbanda. Que fosse feito um trabalho com essas entidades. Seriam os caboclos, que são os espíritos de índios, os pretos velhos, que seriam os espíritos dos escravos, e os herês, que são os espíritos das crianças. O que significa essas linhas, né, esses arquétipos? O caboclo, a humildade, o conhecimento da natureza, das ervas, o preto velho, a humildade, a simplicidade, as crianças, né, a inocência, e o amor que eles têm, que eles demonstram, né, nas suas incorporações. Mas por que esses 3 arquétipos? Por quê? Porque segundo os nossos guias aqui na nossa casa, eles nos disseram que nós, o povo brasileiro, gerou um karma em cima desse povo, em cima dos índios, dos escravos negros que foram trazidos da África, e até mesmo das crianças, não é? Porque não cuidavam direito em cima das crianças desse povo. Porque segundo os templos de Umbanda mais antigos, as crianças, os herês, eram espíritos de índios também, de negros, né? Joãozinho, Mariazinha, quem é clarividente enxergava eles como crianças negras. E muitos também enxergavam crianças como sendo índias, né? Eles vestiam essa roupagem espiritual. Por quê? Porque nosso povo criou, sim, um karma em cima desse povo. O povo europeu chegou aqui, principalmente os portugueses, já querendo escravizar os índios, caçando todo mundo, querendo fazer com que eles deixassem a sua cultura, os seus costumes, querendo catequizá-los, né? Torná-los cristãos, impondo uma nova religião, um novo costume, já caracterizando eles como pagãos, e os que não aceitavam eram caçados como animais no meio do mato, mortos. Eles queriam escravizar os índios, não conseguiram, aí foram lá na África, compraram lá os africanos, trouxeram para cá, escravizaram esse povo. Enfim, foi um karma que o povo brasileiro gerou em cima dessas pessoas. Por isso o arquétipo, caboclo, preto velho e herê.
Mas todos os espíritos que se manifestam na Umbanda foram caboclos, foram pretos velhos, foram escravos, foram herês. Todos são baiano, que é o arquétipo do povo nordestino. Todos foram nordestinos, todos foram cangaceiros, malandros, ou foram marinheiros, povo d'água, boiadeiro, homem sertanejo. Vocês podem ver que na corrente de apoio é o arquétipo do povo brasileiro, do povo sertanejo, do povo nordestino. O cigano também, ele teve uma influência muito grande na nossa cultura, porque assim que chegou a comitiva de Dom Pedro aqui no Brasil, vieram muitos ciganos junto com ele, que eles eram os domadores de cavalos, artistas de circo, que alegravam a corte. Enfim, a nossa cultura, a cultura brasileira, tem uma influência muito grande do povo cigano também. Então, as correntes de apoio é o arquétipo do povo brasileiro de hoje. Os caboclos, pretos velhos e herês é o arquétipo do povo que os que chegaram aqui, os europeus, vamos dizer assim, os portugueses, eles geraram um karma em cima desse povo. E o Exu, a Pombogira e o Exu Mirim, que vibra na esquerda, que arquétipo que é? Eles são os arquétipo do povo europeu. O povo europeu que chegou aqui achando que era dono de tudo, escravizando todo mundo. Então ele gerou também um karma muito grande em cima dele. Por isso que hoje ele vibra na Umbanda como um Exu. Exu, eu já expliquei em outros vídeos, é um nome importado dos cultos de nação. Na Umbanda Sagrada nós chamamos de guardiões. Como já prometi, ainda vou fazer um vídeo só falando desse povo aí. Aguardem. Mas voltando aqui para o nosso assunto sobre arquétipos, são espíritos, é como eu expliquei já. Espíritos, eles são aqui, quando eles estão vibrando aqui no nosso plano Terra, terceira dimensão, eles podem ser o que eles vieram para ser, para cumprir a sua missão. Foi designado que ele seria um índio, ou ele seria um escravo, ou ele seria um senhor de fazenda, ou ele seria um homem muito rico, um ser muito pobre, um médico, um enfermeiro, um advogado, um gari, uma dona de casa, enfim, não importa o que ele foi aqui. Ele veio aqui com essa missão de cumprir, nessa condição, para cumprir, para conhecer, para evoluir o seu espírito. Assim que ele chega na pátria espiritual, ele deixa de ser quem ele era aqui e passa a ser apenas um espírito. Mas para se manifestar aqui, para que nós entendamos, eles usam esses arquétipos, para que se entenda. Por que escolheram o arquétipo de caboclo, preto velho? Porque são entidades muito humildes. Então, uma pessoa quando chega num terreiro de Umbanda, ela não vai ter problema nenhum em falar com um caboclo, com um preto velho, devido à sua humildade, à sua maneira de se apresentar, muito humilde, conhecedores de erva, de coisas antigas, contatos com a natureza. As pessoas ficam mais à vontade para falar com essas entidades do que se fosse aqui um espírito, por exemplo, de um rei. O rei fulano de tal tá aqui, tá incorporado aqui. A pessoa ia ficar se sentindo meio estranha em pedir ajuda, em falar com alguém que se auto-intitula rei. E cá entre nós também, o título de rei seria muita soberba. E Umbanda os 3 fundamentos da Umbanda, 3. Fé, amor e caridade. E humildade, simplicidade também. Então não seria de boa ideia um espírito se manifestar aqui na Umbanda como se fosse um rei, uma rainha, um doutor, um advogado, alguém assim, né, com uma profissão, um status assim. O preto velho, o caboclo, ele não tem status nenhum, ele é um humilde, espírito humilde. Humilde, porém muito esclarecido, muito entendido. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa casa, o guia-chefe da nossa casa é o Caboclo 7 Flechas. Ele vibra, é um espírito que vibra na falange do Caboclo 7 Flechas, mas ele nos conta que ele foi, sim, uma vez, em uma de suas vidas, ele foi um nativo norte-americano, muito antigo, que ele teve essa experiência espiritual. Mas ele foi também um combatente na guerra do exército de Napoleão, ele foi médico na guerra, ele ajudava os soldados,
Enfim, ele foi um soldado, né, médico, ele participou da guerra de Napoleão. E, enfim, ele teve muitas outras encarnações, que ele numerou algumas, não vou falar aqui agora, porque é particular de cada espírito. Ele contou essa história para que nós entendêssemos o que é o arquétipo. Hoje, ele vibra na Umbanda, esse espírito que se manifesta na nossa casa com o arquétipo de caboclo, caboclo 7 flechas. É um espírito que se manifesta hoje como caboclo para poder fazer a sua caridade, continuar cumprindo sua missão, conseguir ajudar as pessoas aqui. E segundo Umbanda, nós trabalhamos com os nossos ancestrais e ele é, como eu que trabalho com essa entidade aqui na nossa casa, ele é um ancestral meu, que vocês veem pela cor da minha pele, eu não sou descendente daqui, eu sou descendente de europeus, italianos. E, enfim, eu tenho essa ancestralidade e ele é um ancestral meu de muito antigo, por isso que ele me acompanha já há muito tempo. E hoje ele está aqui ajudando a nossa casa, ele me ajuda muito, eu tenho esse... E não é só ele, né, claro, tem outros espíritos, mas estou falando mais do seu caboclo 7 flechas para vocês entenderem como funciona um arquétipo. Então, cada médium tem o seu guia espiritual, ele é um ancestral e ele é que se manifesta nas falanges. Então, se ele escolheu que você vai e vocês fizeram um acordo antes de você vir para a Terra e você vai ser da Umbanda, você vai escolher nascer no Brasil, você vai escolher ser umbandista para você fazer a caridade, evoluir o seu espírito através deste caminho espiritual que é a Umbanda, porque a Umbanda, eu digo que é uma religião, é um caminho espiritual. E existem vários caminhos, cada um tem o livre-arbítrio de escolher o seu. Eu escolhi a Umbanda, você escolheu a Umbanda, então estamos aqui na Umbanda. Então o seu guia espiritual, um ancestral, ele vai se articular lá no mundo espiritual para que ele possa vibrar na Umbanda. Então ele vai escolher um arquétipo. Ele pode escolher ser um arquétipo de caboclo, ele pode escolher um arquétipo de preto velho, um arquétipo de herê. Normalmente os guias chefes de falange acolhem esses espíritos nas suas falanges e eles pegam o nome do chefe da falange. O senhor Sete Flechas, ele é um falangeiro do Sete Flechas, o que fundou a falange. Os que fundaram as falanges levam o nome e assim vão as falanges, mas são espíritos que se agrupam ali, que têm afinidades com essas falanges. E assim acontece em todas as linhas, né, com todas as falanges, né, tanto as dos caboclos, pretos velhos, herês, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos, Exu, Pombogira, Exumirim e assim por diante. Por isso que vocês veem muitos caboclos em vários terreiros com os mesmos nomes, mas não se trata do mesmo espírito. Vocês veem muitos pretos velhos com os mesmos nomes, mas também não se trata do mesmo espírito. E assim também Exu e muitos outros, por exemplo, Zé Baiano. Zé Baiano tem vários terreiros, Zé Pilintra tem vários terreiros, mas não se trata do mesmo espírito. Eles estão usando um arquétipo para poder vibrar na Umbanda e trabalhar dentro daquelas energias. Entenderam? É um assunto meio complexo, eu sei, mas é a forma que eles encontraram de nos ajudar, de que nós consigamos usar esse caminho Umbanda para podermos avançar na nossa evolução espiritual. É uma maneira mais fácil de entender, porque antigamente não tinha esse entendimento, por isso que muitos que se vibravam como caboclos e pretos velhos nos centros kardecistas eram expulsos dali, considerados como espíritos que não tinham esclarecimento, espíritos de condição baixa. Alguns kardecistas me perguntaram, mas esses espíritos fumam, eles bebem, por que isso, se eles são tão esclarecidos assim? Bem, como tudo evolui, Umbanda evolui também. Na nossa casa, esses espíritos, nenhum fuma, nenhum bebe. Tanto na linha de direita como na linha de esquerda. Isso foi um pedido feito pelo guia-chefe da casa, como eu já disse em outros vídeos. Mas tem ainda terreiros que esses espíritos, eles usam de charutos, cigarros, cachimbos e outros até bebem
sua água ardente ali, que eles chamam de marafo, coisas assim. Mas isso varia muito de casa para casa, varia muito do guia espiritual que está tocando ali a casa. No caso, tem que entender que o fumo, ele é usado para como fosse uma defumação, o fumo de ervas mesmo, não um cigarro normal que o pessoal fuma. Usam os charutos e seus cachimbos com ervas caracterizadas para fazer a defumação do lugar, do ambiente. E usam também o marafo, que seria água ardente, para ativar o elemento fogo dentro de seus médiums, para poder ficar o trabalho mais facilitado. Isso é uma maneira de facilitar o trabalho, não é uma regra. Por isso que na nossa casa eles manipulam outros tipos de energia para poder facilitar o nosso trabalho. Então na nossa casa não tem uso nem de fumo e nem de bebida, mas tem casas que ainda tem, e normalmente tem essa explicação de manipular essas energias, ou seja, a defumação através do fumo, dos cachimbos, e a ativação do elemento fogo através da água ardente. Por isso que ela se chama água ardente. Ela ativa o elemento fogo dentro do médium, porque o nosso corpo é feito de elementos naturais: água, terra, fogo e ar. Nós temos a água nos nossos fluidos corporais, nós temos o ar na nossa respiração, nós temos o fogo através do calor do nosso corpo, e nós temos a terra através dos nossos minerais, sais minerais, ossos, nervos, músculos, enfim. Então esses elementos são ativados através do fumo, através da água ardente. Em alguns terreiros os guias trabalham dessa forma. No nosso não, no nosso eles não trabalham assim, mas eles trabalham usando as energias da natureza. Então eles usam muitas ervas, eles pedem copo com água, ervas, para poder trabalhar e fazer os seus trabalhos aqui manipulando essas energias. Isso varia muito de terreiro para terreiro. Então, segundo os nossos guias, eles se manifestam aqui com o nome Caboclo das Sete Encruzilhadas, Caboclo Pena Branca, Caboclo Ventania, Caboclo Sete Flechas, Caboclo Pena Verde, Caboclo Águia Dourada, Caboclo Tupinambá, enfim, vários nomes de caboclos e caboclas, né? Por exemplo, Cabocla Janaína, Cabocla Jurema, as mais conhecidas. Os pretos velhos, o Acambinda, vô Benedito, vô João, pai Tomé, pai Tomás, pai Joaquim, pai Mané, enfim, vários pais, tia Maria, que é a preta velha muito conhecida, mas eles são apenas arquétipos. Eles se tratam dos seus guia espiritual do médium, aquele que está sempre ajudando, assessorando. O que são esses guias? Para nós na Umbanda nós chamamos de guia, mas segundo os católicos, os evangélicos, eles são os anjos de guarda. Eles são os que nos orientam, nos levam para a nossa vida espiritual, nos ajudam a evoluir espiritualmente, são os que estão sempre nos orientando para o lado do bem, para o lado da luz, para a evolução espiritual. Trabalham mais no nosso mental. Diferente de Exu, Pombogira e Exumirim, que trabalham mais no nosso plano terra, no nosso plano material, trabalham muito com o nosso karma, com o nosso lado negativo. Isso ainda vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Espero que vocês tenham entendido sobre os arquétipos, entendendo por que existem muitas manifestações de guias com o mesmo nome, até mesmo no mesmo terreiro. Existe caso de caboclos e pretos velhos e outros guias com o mesmo nome, mas não se trata da mesma entidade, se trata de uma outra entidade usando aquele arquétipo. É uma maneira de se manifestar, uma maneira de mostrar humildade, simplicidade, esse é o fundamento da Umbanda, para poder ajudar, para poder direcionar os nossos médiums e os nossos assistidos, as pessoas que vêm na assistência. Elas se sentem mais à vontade, elas se sentem acolhidas quando falam com um caboclo, com um preto velho, devido à sua apresentação humilde, à sua apresentação simples. Porque se em um lugar onde a pessoa se auto-intitula rei, você vai ficar constrangido em falar com ele. Na Umbanda ninguém fica constrangido em falar com um preto velho, com um caboclo, com um herê. Eles se sentem muito à vontade, achando que são entidades, assim, espíritos mesmo, de índios, de negros, então eles se sentem muito à vontade.
Mal eles sabem que estão sim falando com espíritos de luz, espíritos esclarecidos, espíritos que estão aqui para ajudá-los no sentido espiritual, no seu sentido mental, ajudando a melhorar para que eles consigam encontrar o caminho da evolução. Enfim, é isso. Leia um livro, é muito interessante para quem gosta de ler. Se não achar para comprar, baixa ele em PDF, que acho que deve ter na internet. E se ficar alguma dúvida, se ficou aí alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu posso tentar ajudar vocês e vou ter prazer em responder. Que Oxalá abençoe todos vocês. Axé e até o próximo vídeo.